Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. De que maneira o diálogo entre espiritualidade e competências socioemocionais podem ajudar na formação integral? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. No Religare eu recebo o psicólogo Auriston Magalhães. Ele também é mestre em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Auriston, prazer recebê-lo aqui no Religare. Prazer, Flávio, eu que agradeço. É uma honra estar aqui podendo fazer esse diálogo com você. E você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte, pode também nos acompanhar através do nosso canal no YouTube e através dos desenvolvedores de podcasts como o Spotify, por exemplo. Procure por Religare, Conhecimento e Religião. E se você ainda não está nos seguindo, aproveite para se inscrever nos canais, para marcar o sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar e também para compartilhar os nossos programas nas suas redes. Auriston, como é que é partir da realidade do seu trabalho como psicólogo e construir a partir daí um objeto de investigação, um tema de investigação, como foi no seu caso, né? Uma pesquisa sobre espiritualidade e competências socioemocionais? Bem, Flávio, eu me formei como psicólogo em 2004. Então, lá se vão alguns anos, né? Estamos em 2021. E ao longo do meu percurso, eu sempre busquei um trabalho mais voltado para grupos. Eu nunca fui um psicólogo muito do trabalho individual. Eu sempre estive voltado para o trabalho com grupos, seja terceiro setor, seja organizações, sejam órgãos públicos. E eu tive uma experiência muito interessante em escola, trabalhando em escola. A princípio, eu fui convidado para trabalhar como psicólogo escolar, e quando eu cheguei para conhecer como que o trabalho acontecia, eu percebi que havia um processo de clínica dentro da escola, em certa medida. Era tirar o aluno da sala de aula, levá-lo para uma sala e fazer uma conversa com esse aluno. E dada a minha experiência em organizações, em empresas, eu comecei a perceber que eu não poderia levar uma ideia tão clínica para um universo organizacional, para um ambiente onde tinham várias pessoas e é formado por um coletivo. E comecei a trabalhar de uma maneira um pouco diferente do que já era existente naquela escola. Então, eu comecei a levar uma proposta de interagir com todos os atores dentro do processo. Então, os professores, as funcionárias que cuidavam da merenda, o pessoal que cuidava do transporte público. Comecei a me envolver para entender como que se dava essa dinâmica, porque eu comecei a enxergar que a escola era o meu organismo de trabalho, não uma pessoa ou outra pessoa específica. Então, enxergando a escola como meu organismo de trabalho, trazendo os pais para dentro desse diálogo, comecei a participar de todas as reuniões de pais, comecei a participar de conversa com os professores nos horários pedagógicos, e aí comecei a entender que havia um espaço de trabalho muito interessante e havia uma angústia muito grande, principalmente por parte dos pais e dos professores, talvez mais até do que das crianças. Então, É foi nesse, aí que veio. é nesse horizonte que surge, então, a ideia de trabalhar com competências socioemocionais? Nesse universo, e aí vem a lógica da BNCC, né? Que a BNCC vem agora em janeiro de 2020, era para ela ter sido adotada dentro de todas as escolas, mas em função da pandemia a gente sabe que está tudo conturbado, então que dirá implantar algo novo. Nós estamos Só, tentando dar aula normal, né? Conduzir alguma coisa minimamente do necessário para a escola. Mas a BNCC era para ter entrado em vigor em janeiro de 2020, que é a Base Nacional Comum Curricular. É o mínimo que se tem que fazer pela formação na educação básica. E dentro da BNCC há uma previsão de que as competências socioemocionais têm que ser contempladas dentro do currículo escolar. Ela tem que atravessar esse currículo, né? o que Então, são essas nesse sentido. competências?
As competências socioemocionais são habilidades, né? Na realidade, até na BNCC nem usa a palavra competência. A ideia de competência vem da teoria das competências socioemocionais, mas são habilidades a serem desenvolvidas nas crianças e nos jovens para que eles tenham condições de viver em comunidade de uma maneira satisfatória e com autoconhecimento e com heteroconhecimento, ou seja, conhecer a si, conhecer o outro e desenvolver habilidades comunicacionais. Então, por isso que chama socioemocional, tem a ver com a nossa capacidade de viver em comunidade, a minha capacidade de viver comigo mesmo, vamos dizer assim, que isso gere um mínimo de equilíbrio emocional e um mínimo de equilíbrio de saúde mental. É nesse sentido que é feita essa proposta, né? E essa proposta ela vem de um diagnóstico lá da década de 1990, feito pela Unesco, foi feito no mundo inteiro, né? Que é o relatório dos desafios da educação para o século XXI, que é conhecido como o relatório Delors, né? Por alguns. E porque com o avanço tecnológico muito veloz, começou a se questionar qual que vai ser o papel da escola do futuro, se a informação já está no bolso de todo mundo. Se a pessoa, tendo uma certa curiosidade direcionada, ela vai conseguir saber quase que de tudo que tem no mundo. As bibliotecas, as teorias. Sabendo pesquisar, provavelmente vamos achar quase que de tudo no próprio celular. Então, qual que é o papel dessa escola do futuro? É a partir daí. Quando você fala que esse termo competência vem da teoria, qual é a teoria? Ou quais são as teorias que abordam essa questão? Bom, não há uma pacificação, porque pode-se pegar como competências socioemocionais uma série de questões específicas, ou regionalmente, ou da própria identidade da escola que estiver usando. Vamos supor que é uma escola particular que é de uma determinada denominação, ela defende um estilo de educação. Mas, grosso modo, as competências socioemocionais mais utilizadas, ela vem da teoria do traço de personalidade, que é uma teoria que vem lá da década de 1930 e vem ao longo dos anos sendo desenvolvida, e ela nunca parou de ser desenvolvida. Então, é uma teoria que já vai completar aí próximo de 100 anos, né? Próxima década ela já completa 100 anos, e ela foi desenvolvida no sentido de que quem começou com ela pegou todas as palavras possíveis que determinavam o que era personalidade e veio enxugando essas palavras e ficaram 5 eixos finais, que é o que é utilizado hoje, para que sejam construídos. Então, tem vários testes validados nesse sentido, do ponto de vista da psicologia, mas são os eixos também que podem ser usados pela pedagogia, pela formação acadêmica de um modo geral. Então, são eixos de formação de personalidade que vai trabalhar tanto esse autoconhecimento como essa capacidade de lidar com o outro, capacidade de lidar com o ambiente. Bem, você traz aí um outro termo para esse diálogo, né, que é espiritualidade. O que é que você está reconhecendo como espiritualidade nesse seu trabalho? Porque não parece que você esteja falando assim de algo de alguma tradição religiosa ou diretamente ligado a isso. Exatamente. A espiritualidade que eu trago, ela vem muito de uma ideia de uma dimensão antropológica da espiritualidade. Ou seja, como que nós humanos lidamos com coisas que está além da nossa compreensão, e transcende a vida ordinária, transcende essa vida rotineira do dia a dia. Então, é a ideia do mistério, é o sentido da vida, de que forma que a gente compreende a nossa razão de existir, de forma que nós compreendemos por que nós estamos, por exemplo, aqui fazendo essa live, compensa esse trabalho todo que a gente tem, já que a gente sabe que tem uma metáfora que eu tenho usado muito, que eu acho ela muito interessante, que é a metáfora do avião, né? Que fala assim, a partir do momento que temos consciência da vida, é como se a gente se a gente fosse um avião vendo um morro lá no final do horizonte e sabendo que inevitavelmente nós vamos trombar naquele morro, ou seja, a gente sabe que a vida tem fim, a consciência de finitude. Então você olha para o horizonte e sabendo que não tem outro fim, o final
é a morte e inevitável. E ela pode só ser antecipada ou não, mas que ela vai ocorrer é inevitável. Então, essa consciência é que nos permite trabalhar com essa dimensão antropológica da espiritualidade. Então, há teóricos de todos os tipos. O André Comte-Sponville, que é um filósofo francês, e ele é ateu, então acho que por isso que eu gostei de pegá-lo assim também como um exemplo importante. Tem outros vários, claro, mas é porque ele fala que a dimensão do mistério ela não é propriedade de nenhuma religião. A espiritualidade não é propriedade de nenhuma tradição religiosa, ela é uma propriedade do humano. Há uma outra analogia possível, que é a analogia da saúde, né? Nós temos médicos que cuidam da pele, nós temos médicos que cuidam dos olhos, nós temos médicos que cuidam de cada um de uma parte do corpo. E a dimensão da espiritualidade parece que a gente terceirizou ela também e começou a entregá-la para ser cultivada por alguém que nos informasse o tempo todo como que você deve exercitar essa dimensão, que é uma dimensão interna, subjetiva, mas ela está no seu organismo, ela está na sua consciência de alguma forma, na sua mente, no seu cérebro e na sua forma de enxergar o mundo. Então, essa que é a dimensão espiritual que eu tento trabalhar, que tem a ver com sentido, com propósito, com a relação nossa com a nossa finitude, com a relação com a transcendência e com aquilo que a gente não pode explicar. Também tem a ver com a capacidade nossa de lidar com as incertezas. No mundo de tanto controle, como que a gente lida com as incertezas? Aí vem a ideia da ansiedade, que é também um fenômeno muito importante nesse cenário. Bem, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar cada um desses pontos. Hoje, aqui no Religar, eu converso com o psicólogo e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, Auriston Magalhães, e nós estamos falando sobre espiritualidade e competências socioemocionais. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já. O Religar está de volta. Hoje eu converso com Auriston Magalhães, ele é psicólogo, mestre em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nós estamos conversando hoje sobre espiritualidade e competências socioemocionais. Auriston, um outro termo importante do seu trabalho é a noção de integralidade. Você já falou sobre competências socioemocionais e habilidades socioemocionais a partir da sua experiência da escola. Você já falou sobre como você compreende espiritualidade. E o que é essa noção de integralidade que parece ser tão importante para a gente articular, né, essas duas dimensões que você acabou de apresentar? Bom, como nós falamos no bloco anterior, a escola se vê desafiada o tempo todo nesse cenário de alta tecnologia e muita informação disponível, a se reinventar como lugar do saber consagrado, aquele saber que é reconhecido como um saber que faz a diferença na formação de uma pessoa e que vai levar essa pessoa a ter um mínimo de aplicação desse saber na vida normal dela e na rotina dela. Então, sendo a escola esse lugar e sendo desafiada a isso, ela precisou de criar novas ideias a respeito de como formar esse ser humano. Então, a ideia de integralidade é uma visão mais global dessa pessoa, e não apenas o aprendizado de técnicas, ou de conteúdos, ou de fórmulas, ou de regras. Então, a formação humana, no sentido da subjetividade, talvez seja um dos elementos mais importantes da formação escolar hoje, do que propriamente somente os conteúdos. E não devemos confundir aqui formação integral ou integralidade com escola de tempo integral, que também é um conceito interessante, que a criança ficar na escola 2 turnos, né, manhã e tarde, e dependendo do estilo da escola, ele vai ter as disciplinas ditas normais, e em um outro contraturno ele terá outras disciplinas com maior leque de aprendizado. Também é uma possibilidade, mas não necessariamente uma escola de tempo integral ela terá uma formação integral. E também a escola de tempo normal, vamos dizer assim, de um turno só, ela pode sim ter uma proposta de formação integral. Depende muito do conceito e da visão que se tem na política ali,
formação político-pedagógica daquele planejamento. Bem, estou acompanhando a sua produção, né, a sua dissertação de mestrado, os trabalhos que você tem apresentado nos eventos acadêmicos. Brasil afora, já tivemos a oportunidade de nos encontrar algumas vezes, mas tenho acompanhado também, mais recentemente, a sua página lá no Instagram, a sua conta no Instagram, que eu recomendo, né, para quem está nos assistindo, para buscar por Auriston Magalhães e te acompanhar e te seguir. Né? Você está, Auriston, dialogando com as pessoas sobre temas muito importantes que elas estão vivendo, né, nos últimos tempos. Você disse que está preocupado em grupos e que o seu trabalho, né, mas essas mensagens também chegam para pessoas concretas, né, específicas, famílias, grupos, indivíduos também. Como é que você está compreendendo o impacto das transformações, e não são poucas, as transformações que nós vivemos na nossa época, né, e você tem tematizado isso lá no seu canal? Bom, eu acredito que nós devemos, quem acha que tem algo importante a falar, e principalmente quem está vindo de uma formação acadêmica, passou por um rigor de, de pares, teve uma escrita totalmente acompanhada por uma orientação, seguindo uma certa norma, para que produzisse algo que seja realmente conferido, algo que tenha, né, que não seja fake, que seja numa linha aproximada da ciência, uma linha propositiva que possa fazer alguma diferença na vida das pessoas, que a gente se aproprie das redes sociais, porque as redes sociais são amplamente democráticas. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e falar o que quiser. E é o que a gente tem visto, que pessoas muito corajosas, mas talvez nem tão bem intencionadas ou nem tão bem formadas, começam a fazer uma profusão de ideias, conteúdos, prometendo soluções milagrosas para questões de saúde mental, para questões emocionais, inventando notícias, vendendo produtos que talvez não vão entregar o resultado que as pessoas querem. Virou um grande mercado e há que se entender que isso é até natural, mas não podemos deixar que isso vire também algo que seja nocivo para a vida das pessoas e para a saúde mental das pessoas. Então, ocupar esses espaços foi algo que me ocorreu ao escrever a dissertação e com o efeito da pandemia, que está todo mundo se apropriando ainda mais desse debate, nessa seara, né? nessa nova ágora, vamos falar assim, nessa nova praça onde se discute tudo que são as redes sociais, eu resolvi levar um pouco do conteúdo numa linguagem mais simples, mais direta, que é a linguagem que vai chegar para a maioria das pessoas. E assim eu espero estar contribuindo de alguma forma. Sim, e aí lá você tem acompanhado as suas postagens, você tem falado desse momento atual, né? É um momento que tem produzido muito adoecimento, e aí quando você vai para o seu trabalho, você está diagnosticando o impacto disso, né? Qual que é a importância de trabalhar com espiritualidade, com essas competências e habilidades, né? A partir disso, né, que eu te pergunto, o que é que está acontecendo, né? Quais têm sido as consequências das transformações que nós temos vivido nos últimos tempos? Olha, Flávio, um dado importante é o seguinte: do ponto de vista radical, exagerado, extremado da saúde mental, o que se observa no mundo, de uma forma geral, é uma queda, por exemplo, no número de suicídios. Só que, numa contramão disso, há um aumento no número de suicídio entre jovens e até crianças. É um fenômeno muito novo. Não existia esse fenômeno. O suicídio era algo de adulto e idoso, até há pouco tempo atrás. Então, se aproximar desse público e começar a trabalhar essas dimensões é o que motiva a estar presente nas redes sociais. Porque essas crianças, esses jovens estão lá. Se antes não tínhamos tanta tecnologia e éramos obrigados a nos socializar presencialmente, com brincadeiras de rua, com algo mais físico, com presença de maior contato, a gente acabava desenvolvendo de uma forma ou de outra algum tipo de
resiliência, algum tipo de habilidade para lidar com o outro ali. Aqui nesse universo, que é o universo da tecnologia, quando somos confrontados, muitas vezes a gente se sente massacrado em determinada medida por uma quantidade tão grande de informação e, às vezes, de contrapontos pessoais e nocivos que não conseguimos ter o controle. Antes bastava você não ir à rua para não encontrar aquela pessoa que te incomodava. E agora você tem isso aqui dentro do seu bolso, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, porque a rede social também abriu todas essas fronteiras. E junto-se a isso, uma geração que ainda não tem, perdeu esse exercício de musculatura emocional, de lidar presencialmente. Eu faço uma analogia com a ideia da árvore também, né? Eu estou com muita analogia, mas eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco as coisas. Antes se subia em árvore, brincadeiras mais físicas, o desenvolvimento muscular físico se dava em uma determinada medida. E assim o desenvolvimento muscular emocional tem a mesma lógica. Se ele não for exercitado, se você não tiver muito contato com muitas pessoas diferentes, você também não vai desenvolver uma musculatura emocional. Então, me parece que isso tem acontecido com essa geração. Você tem trabalhado em torno de uma proposta de formação integral. Quais são os princípios, né, que norteiam essa proposta? Essa proposta ela é dividida em dois grandes eixos, né, que são as competências socioemocionais e a espiritualidade em sua dimensão antropológica. E esses dois grandes eixos, eles se ramificam em sub-eixos que variam aí, mas vão dar em torno de 5 sub-eixos em cada eixo maior desse. E a ideia é o quê? Em se fazendo essa proposta aplicável dentro do universo escolar, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, compreender aquele universo escolar. Uma escola de zona urbana funciona de um jeito, uma escola de zona rural funciona de outro. Uma escola de uma cidade grande, metropolitana, funciona de um jeito, a escola de uma cidade do interior funciona de outro. A escola pública é uma realidade, a escola privada é outra realidade. Então, a primeira coisa é estabelecer um diagnóstico e estabelecer pontos bem precisos, tanto na dimensão da espiritualidade, o que se precisa trabalhar naquela dimensão, quanto nas competências socioemocionais e perseguir esses pontos ao longo de um ano letivo, com a ideia de que isso precisa virar perene. A escola precisa adotar isso dentro do planejamento dela normal, entendendo que quando se lê muita coisa hoje sobre competências socioemocionais, traz-se a ideia de que o professor tem que aplicar isso dentro da disciplina dele junto com os alunos. Ele tem que criar algum mecanismo para aplicar isso para os alunos. E a minha proposta vai se diferir no seguinte sentido: eu preciso primeiro aplicar para os professores. Os professores talvez estão tão fragilizados e tão perdidos quanto os próprios alunos, ou até mais do que eles, porque a tecnologia diz muito mais respeito de quem está chegando agora no mundo do que a gente que já chegou há certo tempo. Então, a ideia dessa proposta é aplicá-la primeiro no corpo docente e até no corpo organizacional da escola como um todo, em todos os funcionários, entender as angústias, o que está se passando, para que isso se replique naturalmente para os alunos. Porque competência socioemocional e a ideia de espiritualidade em dimensão antropológica não é uma disciplina que você fala assim, olha, você será competente emocionalmente se você fizer isso. Não. Você só ensina fazendo. Então, se o professor não estiver apto a competente emocionalmente de uma maneira mínima, ele não vai conseguir traduzir isso para o aluno dele. Sim. Excelente. Alston, muito obrigado por você ter participado conosco no Religare de hoje e parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, é um tema e uma questão extremamente relevante, essas com as quais você trabalha. Muito obrigado. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando pucminas.br/ppgcr. O programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.